A transformação dos minerais está na essência dos objetos e do modo de vida contemporâneo. A mineração produz a matéria-prima presente em quase todos os produtos que utilizamos hoje e que vamos fabricar no futuro. E para a Anglo-América, a mineração existe para melhorar a vida das pessoas em todos os sentidos. No Brasil, produzimos minério de ferro em Minas Gerais e níquel em Goiás. Em 2014, o Sistema Minas Rio foi inaugurado. Essa operação integra todas as etapas: lavra, beneficiamento, transporte por mineiroduto e embarque no Porto do Açu. Em Goiás, temos operações nas cidades de Barro Alto e Niquelândia, onde produzimos ferro-níquel, material utilizado para a fabricação de aços inoxidáveis. Temos como meta sermos líderes globais em mineração sustentável. Isso significa, por exemplo, sermos uma empresa que colabora com a construção de comunidades prósperas, com foco em educação e saúde, e com um meio ambiente saudável, buscando reduzir o uso de água e as emissões de carbono nas operações. E assim, com compromisso e transparência, oportunidades e possibilidades de crescimento são criadas para todos os municípios e regiões que hospedam nossas operações. Anglo-América, mineração e pessoas que fazem a diferença. A gente é corpo, mente e alma. Para um ficar bem, os outros dois também têm que estar. Já reparou? Desde o início é assim. A gente nasce, chora forte, aprende a respirar sozinha. Mas no mesmo segundo descobre que não consegue viver sozinho. Aí vamos crescendo, testando os limites, quebrando umas barreiras. Às vezes isso dói no corpo, mas a cabeça aprende. Uma hora a gente pensa: agora sim, agora eu vou ganhar o mundo. Pode ser que nessa hora o corpo nos traia. Aí a gente aprende de novo que não nasceu para viver sozinho e que merece ser cuidado por quem tem vocação para cuidar. Confiamos. Eles vão usar o que tem de melhor: o conhecimento, os equipamentos, a tecnologia e o coração. Quando a gente sai dessa, sai mais forte, com a mente clara e a alma grata, e começa a viver bem assim. Vai ao médico para se cuidar e muda hábitos também para se cuidar. Vai ganhar mais força e ganha junto um grupo de amigos. A essa altura, nós já entendemos que não somos mesmo uma coisa só. Somos corpo, alma e mente. E mais cada um que ficou ao nosso lado desde o primeiro choro. Somos inteiros. Que bom que o cuidado também é. Unimed BH, 50 anos. Perto, para cuidar sempre. Para você, o que é estar em dia? Para a Uzi Minas, estar em dia é estar sintonizada no que ainda está por vir. É estar à frente dos maiores desafios industriais do país, desenvolvendo soluções tecnológicas e agregando valor real ao negócio de cada cliente. Estar em dia é mais do que estar entre os melhores, mas ser líder no mercado de aços planos no Brasil. É ditar o rumo do desenvolvimento através do maior centro de pesquisa e desenvolvimento em aço da América Latina. É ter o maior número de patentes do Brasil. Estar em dia é andar lado a lado de clientes, fornecedores, parceiros, imprensa e comunidade. É investir em pessoas.
É promover a sustentabilidade e a cidadania por meio do bom exemplo e do diálogo consistente com as comunidades. É fazer mais do que se espera. Afinal, para se chegar aonde ninguém ainda esteve, é preciso estar em dia com o compromisso, com a excelência e principalmente com o futuro. Aí. Bom dia, Paulo. Bom dia, Gustavo. Bom dia, meu caro Cristiano. Bem-vindo. Obrigado. Bem, são 11 horas da manhã, segunda-feira, dia 19 de julho de 2021. É uma alegria estar começando o nosso Conexão Empresarial na manhã desta segunda-feira, iniciando aí mais uma semana. E nesse dia, com um tema mais do que atual, mais do que importante para todos nós, no desenvolvimento econômico, no nosso dia a dia, nas nossas atividades mais comuns da vida, 100% vinculadas à energia elétrica, 100% vinculadas a esta tão importante evolução tecnológica que a gente descobriu há tantos anos atrás. E tendo a oportunidade, na manhã de hoje, de conversar com o Cristiano Vieira da Silva, que é o secretário de Energia do Ministério de Minas e Energia. Mas antes de dar sequência a esse evento, eu gostaria de, obviamente, agradecer aos nossos apoiadores, agradecer à Anglo América, à Líder Aviação, ao Mercantil do Brasil, à Caixa de Assistência de Advogados da OAB de Minas Gerais, ao Castelo San Andreas, em Gramado, à Unimed BH e à Uzi Minas. O nosso muito obrigado a cada uma dessas empresas. E antes de dar início efetivo à nossa reunião, eu vou só passar aqui 2 vídeos bem breves para que a gente dê sequência ao nosso evento. Eu vou só pedir um pouquinho de paciência aqui para que eu ache certinho o nosso vídeo. Caso eu não consiga achar esse vídeo aqui agora, nós vamos passar ele daqui a alguns segundos. Aqui, meu caro Cristiano, a gente vai aprendendo também essas novas tecnologias que a gente passou a usar, principalmente pós-pandemia e esse tanto de transformação que a gente teve ao longo desses últimos tempos. Mas daqui a pouquinho eu passo, é um vídeo da Uzi Minas, outro da Anglo América e um da Unimed BH, que são nossos parceiros. Meu caro Cristiano, eu queria, então, em primeiro lugar, te dar boas-vindas aqui no nosso Conexão Empresarial, dizer que é uma alegria estar te recebendo aqui na manhã de hoje. E temos algumas perguntas, alguns questionamentos em relação a esse tema tão vital para o nosso desenvolvimento, para o nosso caminhar. Eu queria te dar muito boas-vindas, dizer que é uma alegria estar te recebendo aqui. O nosso ministro Bento é uma pessoa sempre presente aqui no Conexão Empresarial também, está sempre trazendo informações sobre esse setor para a gente. Eu queria que você começasse falando um pouco sobre essa realidade. Nesses últimos tempos, a gente teve essas questões vinculadas à restrição de energia, a racionamento, a possibilidades da gente ter um momento novo aí de retração vinculado à energia. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa realidade. Eu queria que você falasse a verdade da fonte, qual é a situação que a gente está no nosso país, entendendo aí esse tanto de novas expectativas que a gente está tendo em relação ao desenvolvimento econômico, mesmo passando pela pandemia. A gente tem aí números muito interessantes de crescimento que a gente pode vir a ter e, obviamente, a energia é fundamental. Então, eu queria que você desse um panorama, fazendo a abertura desse nosso Conexão Empresarial, falando um pouco qual é a realidade, o que a gente pode esperar, e, a partir daí, a gente vai te fazer algumas outras perguntas. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Gustavo. Obrigado
Paulo também. Obrigado aqui, o Conexão Empresarial, pelo convite feito ao Ministério de Minas e Energia. Com muita satisfação que estamos aqui presentes, compartilhando o nosso trabalho e as atividades que temos desenvolvido aqui sob a liderança do ministro Bento Albuquerque para assegurar o suprimento eletroenergético do país, não só em 2021, como em 2022 também, garantindo a entrega de energia conforme a necessidade da nossa sociedade. Paulo, Gustavo, eu pergunto se eu posso aqui, eu tenho uma apresentação para realizar, posso compartilhar aqui a tela para... Pode, deve. Então, só um momento. Aqui. Vocês estão enxergando? Sim. Pronto. Então, eu começo aqui pelo cenário hidrológico atual. Aí, o primeiro ponto que assim, é fundamental nós termos uma compreensão adequada é que o que a gente vive hoje é fundamentalmente uma situação excepcional de escassez hídrica, com reflexo em energia e reflexo em todos os outros usos da água, principalmente os usos do que a gente chama de não consultivos, que não envolvem o consumo d'água, a retirada da água. Então, você tem afetação em usos como turismo, eventualmente transporte, navegação, e energia elétrica também são mais afetados por um regime hidrológico muito desfavorável que a gente tem vivido. E só para nós termos uma ideia, quando a gente resgata e faz a comparação no histórico dos últimos 91 anos, e nós temos esse registro, e olhamos o histórico, a afluência no sistema de setembro do ano passado, de 2020, a junho de 2021, são 10 meses, são os piores 10 meses dos últimos 91 anos. Então, afluências abaixo da média histórica em todos os subsistemas e o início de período seco sem perspectiva de chuvas significativas. E aqui só resgatando um pouco o que nós tivemos, tivemos ao longo de 2020. A estação chuvosa ela começa tipicamente ali em final de outubro. Ela atrasou, ela começou em final de novembro, começo de dezembro, que teve uma caracterização de início forte de estação chuvosa. Não só atrasou, como ela terminou mais cedo. Ela deveria ter terminado tipicamente por volta de abril de 21, ela terminou em março. Então, início de março, a gente já tinha aqui toda a caracterização de período seco. Essa situação inédita, ela levou um alerta de emergência hídrica na bacia hidrográfica do Paraná, e esse aqui é um ponto interessante. Ela não está acontecendo em todo o país, essa escassez hídrica. Quando a gente olha a região norte, você tem enchentes, você tem cheias lá. Só que nós não temos reservatórios naquela região, muito pouco. Eu vou mostrar aqui os números, né? A maior parte dos nossos reservatórios para a geração de energia hidrelétrica, eles estão concentrados na região sudeste e centro-oeste, especificamente na bacia do Paraná, do Grande e do Paranaíba, que respondem por 70% do armazenamento na região sudeste e centro-oeste, que, por sua vez, responde por 70% do armazenamento no Brasil. Então, não tem uma indicação de reversão desse cenário de baixa precipitação, nós fazemos um acompanhamento permanente, temos reuniões ordinárias do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, reuniões ordinárias mensais, semanalmente, sentam todas as instituições, se reúnem todas as instituições do setor elétrico para fazer esse acompanhamento, avaliando prospectivos e aí de chuvas e de operação semanal e mensal. E a qualquer tempo nós podemos fazer reuniões extraordinárias também. O que é que nós temos uma indicação? Não temos indicação de reversão, então estamos no meio do período seco e não há perspectiva de chuvas adicionais durante esse período seco até a configuração do próximo período úmido. Não há sinalização de prejuízo aos usos consultivos, como abastecimento e irrigação. Então, a sinalização que a gente tem da ANA de que o que nós temos, em termos de estoque, é suficiente, mas ele leva, do ponto de vista do setor de energia, a
pensarmos em estratégias de operação que não só dependam da água, dependam também de um maior acionamento de energias complementares, especialmente termoelétrica. Para isso, foi elaborado um plano de ação para a garantia da segurança do suprimento ao longo de 21 e 22, com mais de 30 itens lá de acompanhamentos que estamos desenvolvendo aqui no âmbito do Ministério, com apoio do ONS, CCE, ANEEL e EPE, Empresa de Pesquisa Energética. Essa é uma figura que eu coloquei os dados mais atualizados, os dados de anteontem, né? Já estão consolidados. Quando a gente olha o armazenamento, aqui na pizza, na figura aqui à direita, mais acima, eu coloco o máximo, quanto é que cada região representa no armazenamento total do Sistema Interligado Nacional. Então, nós percebemos aqui que o Sudeste, ele representa, o Sudeste e Centro-Oeste, representa 70% da capacidade de armazenamento. 5% está na região Norte, 17,8% no Nordeste, 6,9% lá no Sul, na região Sul. Quando a gente olha a situação atual, nós percebemos que essa grande caixa d'água, essa grande bateria do sistema, ela está bem deplecionada, está bastante vazia. Então, 62% dela está vazia. Nós temos, hoje, algo em torno de 38%. Então, o Sudeste com 19,3%, o Sul com 4,1%, o Norte 4,2% e o Nordeste com 10,1%. Quando eu olho aqui à esquerda, eu tenho o mapa do Brasil, eu tenho o percentual em cada região. Então, hoje, o Sudeste está com 27,6% de armazenamento. É um armazenamento bastante baixo para essa época do ano. Né? E aqui... entendendo, pelo que eu estou entendendo, o que você falou aí é que a gente tem 40% do total em armazenamento atual, é isso? Exatamente. Exatamente. Okay. Estamos 40% distribuído dessa forma que está aqui. Da nossa capacidade total de estocar energia, nós temos hoje 40% estocado e 60% em déficit. Exato, exato. É a parte que não está... o máximo, né? O máximo seria 100%, claro. Temos 40% da capacidade máxima de armazenamento. Qual foi o mínimo que a gente já chegou a ter? Então, eu vou mostrar aqui nos próximos gráficos, tá? Ok. Aqui, só para mostrar que essa escassez que está concentrada na bacia do Paraná, quando eu olho Paraná e Nordeste, Sudeste e Nordeste, são as duas principais subsistemas, nós percebemos nos últimos 7 anos um déficit de hidrologia, com afluências, né, chuvas sempre abaixo da média. Aqui a linha pontilhada é a média histórica do subsistema, né, e aqui o realizado sempre abaixo. Então, o que isso significa? É que ano após ano nós temos menos água afluindo, chegando aos reservatórios dessas regiões. E aqui o histórico, né? Eu coloco aqui 2 anos, um ano importante aqui, que são similares ao ano que a gente está vivendo em 2021. O ano mais crítico é 2014. Quando a gente olha a curva preta, é o acompanhamento ao longo de 21. Tá? 2014, esse laranja. Nós chegamos, o mínimo histórico que nós tivemos foi 20% ao final de novembro, que aí é o começo da estação úmida, em geral, e vocês percebam aqui que a partir de novembro nós temos uma subida nessa curva. Então, nós temos a curva ela mais alta no começo do ano, porque tem chuva, depois ela estabiliza e começa a descer no período seco. Percebam que em 21, ela rapidamente chega próximo dos 40%, 40 e poucos, 45%, e começa um processo de descida. Então, ela não teve uma fase de recuperação muito intensa. Então, daí a necessidade dessa curva aqui, se nada fosse feito, nós chegaríamos abaixo desses 20%. Não é que não possamos operar abaixo dos 20%, só que é uma operação que não teria um precedente no histórico, né? E aí precisa todo um cuidado com essa operação, atenção com essa operação. Em verde, nós temos aqui a curva de 2020. Percebam que ela é muito mais alta. Ela chegou a 60%. Mas 2020 foi um ano diferente. Aqui eu falo por quê, na sequência.
E a curva mais alta aqui, que chegou a quase 80%, foi 2012. Eu diria que foi o último ano que nós tivemos um período úmido bom e que nós utilizamos quase todo o reservatório. Quais são as estratégias que nós estamos adotando? Então, uma série de estratégias que estão sendo utilizadas, eu vou explorar um pouco mais, mas basicamente é tentar preservar ao máximo a água nas usinas de montante, as usinas que a gente chama de cabeceira. São usinas que têm grandes reservatórios, e esses reservatórios, quando liberam água, essa água é utilizada ao longo de toda a cascata, até a foz do rio. Então, por que 2020 foi um ano atípico? Primeiro, em razão da pandemia. A carga foi uma carga menor. Nós conseguimos, com isso, obter armazenamentos até em valores superiores ao verificados nos últimos anos. Quando a gente olha de 14 até 21, 20 não foi um ano foi um ano até um pouco melhor do que os demais. Só que a carga foi baixa no primeiro semestre e ela começa a crescer bastante no segundo semestre de 2020. E além da carga crescer, você tem temperatura elevada, que aumenta a carga, e você tem a seca. Começa ali em setembro. No que começa, nós começamos a identificar, a partir de setembro, essa queda acentuada dos reservatórios, no final do período seco de 2020, nós começamos já a adotar medidas. Essas medidas foram adotadas pelo setor elétrico já desde outubro de 2020. E aí, de lá para cá, o que nós temos feito é intensificando essas medidas. E como é que a gente tem feito essas medidas? Aqui eu mostro qual seria a curva projetada se nós não fizéssemos absolutamente nada. Vamos operar o sistema sem tomar nenhuma medida. Tá? Esse aqui é o reservatório do Sudeste, que é o principal, onde está acontecendo essa escassez hídrica de forma mais acentuada, mais severa. Em vermelho, pontilhado aqui, tem os mínimos históricos mensais, a partir de maio. Então, em maio tinha 29,7% do armazenamento, é o histórico menor, o mínimo mensal dos últimos 20 anos. Em novembro, a gente chega a 15%. Não sendo feito nada, nós chegaríamos a 7,5% no final de novembro. Tá? Qual é o risco? De 2021. 2021. Isso se não fizesse nada. Tá? O risco é chegar numa situação muito frágil, muito dependente das próximas chuvas. E, no horário de ponta, você tem um risco de interrupção, porque você teria volumes muito baixos, e esses volumes mais altos são necessários para você dar potência e atender a demanda máxima do sistema no período de outubro e novembro. Em algum momento da história, a gente já chegou nesse 7,5? Não chegou. Daí a necessidade de medidas diferenciadas para o enfrentamento dessas escassez hídrica excepcional. E que medidas são essas que já foram tomadas? Tá? Primeiro, a redução da vazão nas usinas de Jupiá e Porto Primavera, na bacia do Paraná. Por que essas usinas são importantes? Porque elas tinham restrições ambientais de defluência mínima que implicavam a liberação de água em volumes da ordem de 3.900 metros cúbicos por segundo, e em determinados momentos até mais de 4.000 metros cúbicos por segundo. Nós reduzimos isso para... estamos reduzindo isso para 2.700, hoje está em 2.900, e Jupiá, também, que é uma usina a montante, né, um pouco mais acima, na cascata, estava em 3.300 metros cúbicos por segundo, reduzimos para 2.300 metros cúbicos por segundo. Por que isso é importante? É porque essa liberação de água, por questões ambientais, eventualmente para atender requisitos ali de pesca, meio ambiente, isso estava incompatível com a vazão natural que a natureza estava entregando para o sistema. Então, se a natureza entrega muito menos água e eu libero essa água dos reservatórios, na prática, o que a gente está fazendo? Na prática, estaríamos levando a um deplecionamento, um esvaziamento forçado desses reservatórios. Então, se eu sei que vou precisar da água mais à frente, em outubro e novembro, e a natureza, a vazão natural, a vazão que está chegando, ela não é compatível com essa liberação de água, eu tenho que reduzir essa liberação. Então, essa foi a primeira medida, reduzir essa liberação.
Então, os valores que estão colocados, 2.300 e 2.700. Nós praticávamos até mais de 4.000 metros cúbicos por segundo. Baixamos bastante isso. Com isso, nós preservamos esses estoques d'água em usinas como Furnas, Itubiara, Emborcação, Nova Ponte, que são grandes reservatórios que vão poder garantir a segurança do atendimento eletroenergético ao longo desse segundo semestre. Nós também estabelecemos cotas mínimas para a operação dos reservatórios de Ilha Solteira e Três Irmãos. Lembrando, a nossa atuação é sempre, quando a prática operativa usa primeiro a água das usinas a jusante, mais embaixo, depois vai subindo e usando água nos reservatórios mais a montante. Porque a água no reservatório mais a montante, ela tem uma produtividade maior, porque ela passa por mais usinas. Então, estabelecemos cotas mínimas lá em Ilha Solteira e Três Irmãos para explorar energeticamente esses reservatórios. Também flexibilizamos a operação dos reservatórios do São Francisco, para também economizar mais água em usinas como Sobradinho, no reservatório de Sobradinho, para também chegar em outubro, novembro, termos mais água, mais potência para atender o sistema. Então, quando nós recolhemos essa geração hidrelétrica, guardamos água e, ao mesmo tempo, o que a gente faz? A gente abre espaço para atender a carga com outras fontes, com a complementação termoelétrica, por exemplo. Então, não podíamos nem ligar termoelétricas de forma mais intensa no passado, com essas vazões mais altas. Por quê? Porque não tinha espaço para atender a carga. Se você ligasse a termoelétrica, você ia jogar essa água não ia ser bem aproveitada. Ela ia direto para o oceano sem produzir energia. Agora não. Nós estamos conseguindo armazenar essa água e usando os outros recursos complementares, termoelétrico, eólico, solar, o que está disponível para complementar, a gente está atendendo. E aqui eu coloco a mesma curva que eu coloquei, o 7,5, e com essa medida em amarelo aqui, eu tenho a nova trajetória em um prospectivo até novembro, final de novembro. Percebam que é uma condição muito melhor, muito mais robusta. Significa que nós não tenhamos que ter uma atenção na operação do sistema? Não. Significa que melhorou muito, mas que precisamos continuar monitorando. Por quê? Porque nós temos a evolução do clima, então nós não temos certeza de quanto é que vem de água, nós temos que acompanhar a evolução da carga, a produção da geração, logística de combustível. Então, o monitoramento ele continua e novas ações estão sendo planejadas para nós implementarmos, com a visão que o ministro Bento sempre coloca para todo o Ministério. Temos de estar preparado para um cenário mais conservador. E esse cenário aqui, que nós estamos construindo aqui, que chega nos 10,7, é um cenário onde, para 2021, nós estamos considerando a repetição das chuvas de 20, que foram muito ruins, e o atraso que houve também na configuração de estação chuvosa em 20, também ocorrendo em 21. Então, a gente está adotando um cenário conservador com o crescimento de carga. Então, assim, por quê? Temos de estar protegido e garantir a segurança do abastecimento, mesmo na repetição de um cenário adverso que nós tivemos no ano de 2020. Ainda que se repita em 2021, temos que garantir o abastecimento e não depender das chuvas que virão de 21 para 22 para dar essa garantia. Hoje o reservatório é de 28%? Desculpe, você pode repetir, Gustavo? Hoje, a nossa realidade é essa de 28%? Estamos aqui 28%, seria metade do mês. Nós estamos hoje em torno de, aqui o número, 27,6%. Hoje? Exato. Ok. Então está compatível está muito aderente aqui à curva sendo trabalhada, tá? Uhum. Onde é que a gente tem o ponto de atenção é sempre o final do ano, né? No final do ano, nós estaríamos caminhando aqui para valores abaixo do mínimo histórico dos últimos 20 anos, mas dentro de uma condição de operação possível. Ok. Bom, aqui eu vou falar, então, um pouco da nossa matriz. E aí, comparando
diferentes realidades para dar uma ideia de por que é que, na nossa percepção, hoje a gente tem uma condição muito melhor, estamos muito mais preparados do que estávamos no passado. Quando a gente olha o cenário de 2001, houve um racionamento lá, em 2001. Nós tínhamos uma capacidade instalada de 81 gigawatts, para os quais 85% era composto pela hidroeletricidade. Então, havia uma dependência da matriz hidrelétrica muito grande. Então, a fonte hidrelétrica respondia de uma forma muito expressiva pelo atendimento. Bom, fundamentalmente, foi um racionamento que aconteceu por duas situações. Nem a condição hidrológica era tão severa, mas você não tinha uma base complementar, uma geração complementar insuficiente, e você não teve os investimentos feitos de forma tempestiva. Lembro que o programa prioritário de termoelétricas, as usinas do PPT, elas entraram em operação comercial por volta de 2004. Quando a gente olha em 2014 foi aquele cenário que eu mostrei comparando com 2021. Em termos de evolução, ele é muito parecido. Nós estaríamos em 2014, nessa época, também em torno de 38%, 40%. Nós já tínhamos 67%, uma redução bastante expressiva da participação das hidrelétricas e um aumento da participação termoelétrica e da participação da eólica, ali com 4% ainda, mas bastante termoelétrica. Nós colocamos na matriz. E uma carga aqui, uma capacidade de 134 gigawatts. Quando a gente vem para 2021, nós estamos com 186 mil megawatts, né, 186 gigawatts, e uma diversificação muito mais acentuada. A fonte eólica, ela, por si só, ela já representa 10% da capacidade instalada que nós temos no país. A solar, que não tinha, em 2014, também já está indo para 4%, 5%, incluindo solar mini, micro GD e centralizado também. E temos aqui todas as termoelétricas, né? Então, nuclear, carvão, petróleo, biomassa, gás natural, também com uma participação bastante expressiva. Então, hoje, nós temos uma participação muito mais robusta, uma matriz muito mais diversificada. E isso é o que nos permite dar essa segurança no atendimento. E mostra que as situações são bem distintas, né? São realidades bem distintas. Entre 2001 e 2020, a gente mais que dobrou a capacidade de geração e também diversificou significativamente, correto? Exatamente, Gustavo. Exatamente. Okay. Nós dobramos, mais do que dobramos a capacidade. E lembrando, em 2001, nós tínhamos excedente de geração no sul, faltava no sudeste, e eu não tinha como transportar a energia do sul para o sudeste. São dois elementos que a próxima lâmina eu vou mostrar. Então, nós multiplicamos, mais que dobramos a capacidade de geração, diversificamos a matriz e fizemos o mesmo com a capacidade de transmissão. Então, hidráulica perdeu 24%. Exatamente. Ela cresceu em números quantitativos, porque a gente expandiu na região norte, né? Colocamos mais usinas, por exemplo, Santo Antônio, Giral, no Complexo de Madeira, Belo Monte, mas em termos... ela aumentou o volume, mas perdeu a influência. Exatamente, exatamente. Porque as outras cresceram mais, as fontes renováveis não hídricas cresceram mais. Quando a gente vem aqui para a transmissão, é a mesma coisa. Nós tínhamos 70 mil quilômetros de transmissão e tínhamos gargalos importantes ali. Nós não tínhamos uma condição de escoamento do excedente da região sul para a região sudeste. Hoje, a malha cresce mais do que dobrou. Nós saímos de 2001, de 70 mil quilômetros de rede de transmissão para mais de 164 mil quilômetros. E hoje nós temos condição de exportar os excedentes onde quer que eles estejam no país. Então, esse excedente está no norte, no sul, no nordeste, a gente consegue transportá-lo para o centro de carga do país, que é na região sudeste e centro-oeste. Então, é uma condição muito mais robusta. Nós temos uma malha muito mais integrada, um sistema muito mais robusto do ponto de vista de geração e transmissão. Quando a gente olha aqui a nossa perspectiva de futuro, aqui olhando o plano decenal de expansão de energia para 2030, a gente sai de 2021 de 186 gigawatts para 2030 com um indicativo de
um crescimento de 50 gigawatts e uma redução da fonte hidrelétrica em termos de participação para 49%. E aqui é fundamental isso a gente colocar esse ponto, né? A vocação da nossa matriz ela ainda continua fortemente renovável. Nós iremos ficar com algo em torno de entre 80% e 85% da matriz elétrica brasileira renovável. Nós somos líderes mundiais em fontes e matriz elétrica renovável. O que a fonte hidrelétrica perde em termos de participação relativa, ganham a fonte eólica e a fonte solar, que aí tem um crescimento mais expressivo nesse período, ao longo dos próximos 10 anos. Também temos uma expansão importante na transmissão, com mais 37 mil quilômetros sendo agregados à rede existente. Então, nós caminhamos para um sistema ainda mais robusto. Claro, hoje estamos enfrentando essa situação com atenção, sim, mas numa condição muito melhor do que tínhamos no passado. Nós estamos enfrentando uma situação de escassez inédita no nosso histórico, 91 anos, mas com condição de atender, claro, com todo cuidado, né, para se proteger dos cenários mais adversos. Bom, e se não acontecer o cenário mais adverso? Estão se protegendo do pior cenário? Sim. E se acontecer o melhor cenário? Ótimo, para todo mundo. Teremos energia um pouco mais menos custosa, porque no cenário mais adverso nós somos obrigados a despachar os recursos mais caros dos sistemas para atender. Mas, lembrando, isso é sempre importante frisar, a energia mais cara é aquela que não se tem. Então, ter a energia é fundamental. E nós estamos trabalhando para isso. Eu estou vendo esses gráficos seus aqui, dá até medo do desenvolvimento que vai ter em áreas, por exemplo, como a energia solar. Cresce mais do que 3 vezes, 4 vezes nesses 9 anos. É uma coisa absurda. Sim. Mas nós vamos falar disso, eu vou pegar bastante aí no seu pé daqui a pouquinho para entender um pouco melhor isso. Perfeito. Ações conjunturais. Então, ações que nós estamos tomando na conjuntura para o enfrentamento dessa situação excepcional. Então, geração termoelétrica adicional, desde outubro de 2020, estamos despachando para preservar a água nos reservatórios. Importando energia elétrica dos países vizinhos, sempre possível, desde outubro de 2020. Iniciamos também uma campanha de uso consciente da água e energia em dezembro de 2020. Já em junho de 2021, já publicamos uma portaria para mobilizar a termoelétrica sem contrato, para facilitar o despacho dessas usinas. E iniciamos a redução, ainda em junho, a redução das vazões de efluentes ali que nós mencionamos, naquele conjunto de usinas ali na bacia do Paraná. Nós criamos uma sala de situação, foi criada uma sala de situação no âmbito da Casa Civil já em maio, incorporando a visão de todos os ministérios que estão envolvidos, de algum modo, nas decisões relativas ao melhor uso da água. E aí é importante frisar que o que se busca é o melhor uso para o país. Nós temos um recurso escasso e esse uso tem que ser pensado no país, não pode ser pensado somente tem que olhar o desenvolvimento regional, tem que olhar a economia, tem que olhar a área de energia, tem que olhar os usos da água e ter uma solução que seja a solução que minimize os impactos para todos os segmentos e que seja a melhor solução para o país. Houve uma resolução da ANA declarando a situação de escassez hídrica na bacia do Paraná já em junho, no início de junho de 21 também. Isso é importante, é uma declaração inédita, a primeira vez que a ANA emite esse tipo de declaração. E foi criada uma Câmara de Regras Excepcionais para a gestão hidroenergética, da qual eu vou falar um pouco mais à frente. Também para ajudar no processo de governança e coordenação de todas essas atividades que envolvem diversos órgãos. Ações em desenvolvimento. Então, o que estamos fazendo? Aqui eu só estou pincelando algumas atividades daquele plano de ação com mais de 35 atividades, tá? As principais. Então, antecipação de usinas e linhas de transmissão. Então, estamos buscando com os empreendedores identificar obras de geração e transmissão que tinham perspectivas de entrar em janeiro, fevereiro do ano que vem, de antecipar para esse ano. Isso estamos fazendo desde maio de 21.
devemos emitir tão breve quanto possível. Nós já terminamos a consulta pública, imaginamos que essa semana a instrução vai estar completa, né? Isso vai estar disponível para avaliação do ministro Bento, uma portaria para mobilizar os recursos adicionais de biomassa. Então, nós temos recursos excedentes de geração de biomassa que podem ser disponibilizados para o sistema. E isso deve agregar potência e energia nesse período seco. Isso é importante e entendemos que essa portaria vai dar condições para que esses recursos sejam mobilizados mais facilmente. Toda a parte de gestão de suprimento de combustível também está sendo trabalhada desde outubro de 21, porque precisamos ter capacidade, e junto com a capacidade das usinas, eu tenho que ter a garantia de que a logística de combustível vai ser adequada. Estamos trabalhando com a indústria também, avaliando a possibilidade de um programa de resposta da demanda, um programa voluntário, onde você possa permitir o deslocamento do consumo dos horários de ponta para aqueles horários onde há uma menor demanda no sistema, e aí você tem uma geração mais barata. Esse programa é algo que nós estamos construindo, trabalhando, tem questões técnicas que estão sendo fechadas com o operador do sistema, com a Câmara de Comercialização de Energia, com a Agência Nacional de Energia Elétrica, mas é algo que nós entendemos que é importante essa ferramenta estar disponível para uso a partir de outubro e novembro, que é quando se tem maior demandas máximas no sistema, né? Então, poder aliviar essa demanda máxima, entendemos que é uma ferramenta importante, caso venha a ser necessário ter um recurso, né? E intensificamos a campanha de uso consciente de água e energia. Ações estruturais. Aqui são ações de longo prazo, de médio e longo prazo. O que é que nós estamos fazendo? Revisão dos parâmetros dos modelos computacionais. Então, nós utilizamos uma cadeia de modelos computacionais para fazer o planejamento e a programação da operação. E não só isso, também a formação de preço. E é importante que o preço da energia no mercado de curto prazo e também o sinal para o planejamento e a programação de operação, ele reflita a condição de escassez que nós temos do recurso energético no sistema. Então, se eu tenho pouca água, então o preço tem que indicar que há pouca água no sistema. Como eu tenho muita hidrelétrica e pouca água, o custo dessa energia acaba sendo maior. Por uma questão de previsibilidade, as regras que nós temos estabelecidas hoje dizem o seguinte: a discussão é feita hoje, é discutida com a gente, mas a mudança no parâmetro de aversão a risco, esse parâmetro, ela é feita a partir de janeiro de 2022. E por que isso é razoável? Essa é uma regra que existe desde 2016. Basicamente, muitas posições contratuais já estão fechadas para o segundo semestre. Então, se alguém vendeu energia com um determinado preço, não tem muito sentido mudar o parâmetro de formação de preço agora e gerar essa insegurança jurídica e essa instabilidade para esses contratos. Então, em nome da previsibilidade, tem prazos para que esses parâmetros sejam atualizados de modo a todos os agentes possam acomodar e possam se adaptar. Então, isso é algo que deve acontecer a partir de 2022, e aí a ideia é que esse chamamento termoelétrico, essa resposta, esse despacho, esse acionamento que é feito hoje, nós chamamos fora da ordem de mérito, vai ser feito dentro dos contratos, vai ser feito na ordem de mérito, dentro do sinal de preço. Nós estamos promovendo também leilões de reserva de capacidade, agora para contratação lá em 2026. Então, a gente deve contratar no final desse ano, com entrega para 2026. E, além disso, tem toda a expansão da oferta de geração e transmissão já contratada. Então, nos anos anteriores, nós contratamos expansão de 4, 5 mil megawatts, de 7 mil quilômetros de transmissão, que deve entrar esse ano também. Então, nós temos geração adicional entrando esse ano, nós temos linhas de transmissão também entrando esse ano. Então, tudo isso vai nos ajudar a dar essa segurança. Aqui eu vou falar um pouco do que foi essa Câmara de Regras Excepcionais. Então, o objetivo é dar governança para aquele processo que envolve diversos ministérios, diversos atores. Nós temos IBAMA, temos a ANA,
o Ministério de Minas e Energia, Ministério da Economia, Ministério da Infraestrutura, nós temos o Ministério da Agricultura, o Ministério do Meio Ambiente. Então, todos dentro desse fórum para discutir qual é a melhor medida que atenda ao interesse do país e mitigando o impacto para os demais usos da água. E o objetivo dessa Câmara é estabelecer medidas emergenciais para a otimização desses recursos. E como é que é feito isso? Basicamente, estabelecendo diretrizes obrigatórias para limites de uso, armazenamento e vazão. Então, em algum momento, a Câmara de Regras ela pode dizer, olha, a vazão de Jupiá ela vai ficar em 2.300. A de Porto Primavera vai baixar, ou deve baixar de 2.700 para algum outro valor. Ou uma vazão numa determinada usina, num determinado reservatório, a liberação de água tem que ser tantos metros cúbicos por segundo. Então, toda essa gestão da operação hidráulica, olhando esse conjunto de atores, ela vai ser feita de forma com a governança centralizada para colocar dentro do processo os inputs, né, a avaliação de todos esses ministérios, de todas essas entidades, para que tenhamos uma decisão que seja aquela decisão mais adequada para o país, né? Dentro das competências também podem ser estabelecidos prazos para o atendimento das diretrizes. Então, a Câmara pode estabelecer prazos, pode requisitar informações, subsídios técnicos e também homologar as deliberações do do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico. E aí, o que era uma recomendação se torna obrigatório ser cumprido. Aqui eu coloco, falo um pouco de como essa campanha, aqui a campanha foi intensificada, milhares de inserções em nível nacional, cadeias de TV, rádio, mídia, aeroportos. Imagino que todos os senhores já tenham tido a oportunidade de ouvir o chamado em rádio, em jornal, em TV ou na internet, a campanha ressaltando a importância do consumo racional, que é fundamental. Não estamos falando de racionamento, é consumo racional. Significa o quê? Evitar desperdício. Então, é aquela lâmpada que fica acesa num cômodo, no caso do consumidor residencial, eu estou falando, né? Fica acesa nos cômodos e não tem ninguém no cômodo, aquela TV que fica ligada, é aquele ar-condicionado que está ligado e a porta está aberta e não tem ninguém no quarto, só esfriando a casa sem necessidade de desperdício. Isso a gente está fazendo essa campanha direcionada ao consumidor residencial para a economia tanto da água quanto da energia elétrica. Ele está evitando desperdício de um recurso que hoje, para ser atendido, ele custa um pouco mais caro. Por quê? Porque o recurso mais barato que nós tínhamos para atender, para produzir energia é água, e nós temos menos do que gostaríamos de ter. Era isso, Gustavo, a nossa apresentação. Eu me coloco aqui à disposição, todos aqui, para responder qualquer dúvida que tenha remanescido. Muito obrigado. Cristiano, mesmo nesse momento aí de restrição, com a sua fala, com a forma como você posicionou aqui as ações do Ministério, as ações que estão sendo feitas para poder combater esse possível problema aí que a gente pode ter maior do que o que já está, é óbvio que cria um sentimento de segurança e de tranquilidade muito grande, mesmo que a gente esteja com o problema em vista. A forma como você posicionou, a clareza como você colocou as realidades que a gente atravessou nos últimos anos, enfim, mostra que tem um conhecimento muito claro e que nós estamos com esta parte aí desses problemas muito bem cuidados. Eu vou passar a palavra para o Paulo César para que ele comece a fazer a primeira pergunta, e a partir daí eu vou te colocar uma série de outras perguntas que a gente recebeu de convidados, que a gente vai ter esses próximos 15 a 20 minutinhos aí para poder falar sobre. Paulo César, por favor, faça a sua pergunta e depois eu entro com as perguntas dos nossos convidados. Cristiano, a sua palestra foi bem elucidativa, mas eu queria te fazer uma pergunta.
ministro Bento Albuquerque, Paulo, o áudio está muito baixo. auxiliar do presidente Bolsonaro, afirmou em recente visita à Angra dos Reis que a energia nuclear é uma das prioridades da sua gestão e que a fonte é estratégica para ajudar a encher os reservatórios nas hidrelétricas no Brasil. Essa seria uma possibilidade a curto prazo? Você escutou a pergunta, Cristiano? Eu não escutei. Eu vou te fazer ela de novo. O ministro Bento Albuquerque afirmou em visita recente à Angra dos Reis que a energia nuclear é uma das prioridades da sua gestão e que a fonte é estratégica para ajudar a encher os reservatórios das hidrelétricas no Brasil. Essa seria uma possibilidade a curto prazo? Foi essa a pergunta, Paulo César? Sim, exatamente. Ok. Perfeito. Obrigado, Paulo. É uma excelente pergunta. A matriz elétrica brasileira ela é muito diversificada, então tem espaço para todas as fontes. Então, essa é a primeira mensagem. Nós precisamos de todas as fontes. E a fonte nuclear ela tem um atributo muito importante, porque é uma fonte, é uma geração firme de base que não depende do clima. Então, ela vai permitir atender a carga e, ao atender a carga na base, ela permite um maior repressionamento, guardar água nos reservatórios. Quando eu tenho pouca geração de base, quem faz a geração de base é hidrelétrica, então eu acabo esvaziando o reservatório. Então, nesse sentido, a fonte nuclear ela é muito importante, porque é uma geração que não depende do clima e garante segurança energética. No caso ela tem uma contribuição. No caso de Angra 3, ela tem o tempo dela no futuro, mas assim que tiver operação comercial também vai contribuir. Lembrando que a lei que foi aprovada, a lei de capitalização da capitalização da Eletrobras, ela foi aprovada, a 14.182, ela fala em um planejamento de recuperação dos reservatórios no longo prazo, dá um prazo até de 10 anos. Então, nesse prazo, essa geração de base será fundamental para contribuir para uma plena recuperação desses reservatórios e para que nós tenhamos episódios, tenhamos uma condição mais favorável no futuro de enfrentar secas severas, tais quais essa que estamos enfrentando atualmente. Tá claro, Cristiano. O Mário Campos, que é presidente da CIAMIG, a CIAMIG é a associação que agrupa os produtores de cana-de-açúcar, e, consequentemente, álcool, combustível e biomassa, geração de energia. A energia biomassa tem grande potencial no Brasil, com foco no setor de cana-de-açúcar e madeira. Essa fonte de energia é sazonal, mas firme no período mais crítico para a hidroeletricidade. Nos últimos anos, essa fonte tem concorrido nos leilões com a energia solar e eólica, que são caracterizadas pela sua intermitência. Na sua opinião, como podemos incentivar ainda mais essa fonte? Leilões específicos para a biomassa seria uma opção? Bom, eu havia comentado que nós estamos concluindo uma portaria específica para excedentes de geração. E a ideia dessa portaria, ao longo desse semestre, é permitir que os geradores que tenham excedente de biomassa, excedente para a produção e entrega ao longo desse semestre, que eles possam fazer a oferta e possam indicar, olha, eu tenho essa safra aqui e essa quantidade de energia que eu posso gerar até novembro. E aí sair daquela discussão do mês a mês. Olha, oferta esse mês, oferta para o próximo mês. Então, essa portaria ela vai permitir uma oferta da safra de uma forma integral e um compromisso desse excedente de geração para atendimento do sistema. É o que a gente tem pensado como ação conjuntural para agregar essa fonte, retirando essa incerteza em relação aos recursos que o empreendedor tenha de mobilizar e quanto é que ele vai receber. Então, isso, na nossa visão, já vai dar uma segurança maior, né, nessa conjuntura. Do ponto de vista estrutural, aí podem ser pensados leilões específicos para as fontes, tem que ser pensado também a questão da competitividade, mas, quando olhamos no longo prazo,
é sempre bom ter em mente a necessidade de você ter competição e o fato de a gente, no longo prazo, nós não trabalharmos com uma perspectiva de hidrologia tão severa quanto a gente tem na conjuntura, né? Então, as métricas são um pouco distintas, né? No longo prazo, o que a gente imagina é ter uma competição entre as fontes. Nesse curto prazo, na conjuntura, realmente a biomassa tem muito a contribuir e nós estamos fazendo aqui no Ministério todo o esforço necessário para que esses recursos sejam mobilizados e entregues para o sistema, não só contribuindo para a maior segurança do sistema, mas também contribuindo para a redução de custo. Nós temos termoelétricas a gás natural muito mais caras sendo despachadas e que elas poderiam ser menos despachadas se nós tivéssemos, por exemplo, esses excedentes disponibilizados no sistema. Cristiano, dando sequência à sua resposta e à pergunta do próprio Mário, o Jornal Estado de Minas faz uma seguinte pergunta que está vinculada a essas colocações que a gente acabou de escutar aí. Apesar do crescimento na produção de energia solar e eólica, o Brasil ainda é muito dependente da energia produzida pelas usinas hidrelétricas. Qual a estimativa de investimento em parques eólicos e solares no Brasil neste ano e nos próximos 5 anos, por exemplo? Bom, a resposta para a menor dependência do clima é a maior diversificação da fonte. Em termos de volume de investimento, eu não teria um número aqui de cor para falar, mas assim, está no plano decenal, eu tenho os números de percentuais que eu apresentei. Então, nós estamos saindo de uma matriz de 61% da participação da fonte hidrelétrica, hoje, em 2021, com 186 gigawatts, e vamos passar para 2030 com um indicativo de 49%. E um aumento correspondente na fonte solar e na fonte eólica. Esses dados estão constantes lá do plano decenal e tem o volume de investimento lá associado a cada uma dessas fontes. Tá claro. O Leonardo Augusto, da Folha de São Paulo, o risco de racionamento de energia no Brasil está afastado? E aí ele pergunta, complementa, o nível de água de hidrelétricas está baixo. Em Furnas, há uma reclamação, sobretudo por parte de empresários que vivem do turismo. Como conciliar, nesse momento de reservatórios com pouca água, a geração de energia com o turismo nesses locais? Então, excelente pergunta, tá? Gostaria de agradecer aqui a pergunta que foi feita, e esse é sempre importante responder. Não trabalhamos, e isso foi mostrado ao longo de toda a apresentação, não trabalhamos com a hipótese de racionamento. Trabalhamos com um cenário bastante conservador, justamente por isso. É para ter a garantia de, se a água não chegar, olha, e essa situação de escassez hídrica, ela permanecer, que tenhamos todas essas condições de planejar e programar a operação para atender às necessidades do país em termos de abastecimento de energia elétrica. Então, não trabalhamos com a hipótese de racionamento. Agora, a depender da evolução dessas variáveis, decisões difíceis têm que ser tomadas. Para isso é que foi criada a Câmara de Regras Excepcionais para a Gestão Hidroenergética. Por quê? Nesse fórum, onde o ministro Bento Albuquerque, ele é o presidente da Câmara de Regras, mas participa o ministro da Economia, o ministro do Meio Ambiente, o ministro de Desenvolvimento Regional, o ministro da Infraestrutura. Nesse fórum, é o fórum onde vai ter essa discussão. O ministro da Agricultura também está lá. Então, nesse fórum, é que se dará a discussão, o acompanhamento de caráter permanente que se tem da evolução dessas variáveis, o quanto é que está chovendo, qual a perspectiva de chuva, como é que está sendo a evolução da carga, como é que está sendo a efetividade dessas medidas que estão sendo tomadas, né? Então, nós acompanhamos isso. E se houver necessidade de utilização de recursos adicionais, e dessas decisões que envolvam um uso em relação ao outro, né, a priorização do uso em relação ao outro, vai ser tomada nesse fórum. E aí vão ter todas as avaliações do impacto. Qual é a melhor decisão para o país? Essa é a nossa expectativa. Então, a garantia do suprimento, do abastecimento, ela está dada. Então, nós temos toda a indicação, mas estamos assim, acompanhando para e passo, porque a gente sabe que essas medidas, no cenário mais conservador, podem
ensejar algum tipo de efeito em outros usos. Então, ela só vai ser tomada, qualquer medida nesse sentido, quando ela for imprescindível e vai ser discutida nesse fórum de regras excepcionais. Tá claro, meu caro Cristiano. Já seguindo aqui para os nossos minutos derradeiros, eu queria te fazer uma pergunta que é muito vinculada à questão que você colocou ali nas formas de geração de energia. Eu te falei que que eu ia te perguntar um pouco mais sobre essa questão solar, tendo em vista que a gente tem uma perspectiva de sair de 4% para 14% naquela apresentação que você fez, está aí. Então, ou seja, é um acréscimo aí de mais de 3 vezes, 4 vezes o percentual que existe hoje. É óbvio que isso causa uma atração, uma curiosidade e uma perspectiva de investimento no negócio enorme. Então, tem 3 perguntas aqui que são associadas a esta questão fotovoltaica, de energia solar, que eu vou agrupar elas e aí eu peço para que você faça essa finalização, tendo em vista, talvez, um dos pontos mais interessantes e que causam interesse de todos, que é a questão da energia solar. Por mais que a gente saiba que a eólica é fantástica, que a biomassa também é uma fonte extremamente rica, entendo eu que a questão solar é uma das que causam mais interesse por parte de todos. E talvez também por ser uma forma que a própria população pode exercer essa sua escolha, que é a alternativa das pessoas, os consumidores convencionais, os consumidores de rua, porem, por exemplo, as placas solares nas suas casas, criarem alternativas nesse sentido. Então, nós temos 3 perguntas aqui. Uma é do Carlon Aredes, que é editor de economia do jornal O Tempo. Ele coloca essa questão também da matriz energética. Regiões como o norte de Minas estão atraindo investimentos do setor fotovoltaico. O que pode ser feito para que este investimento em energia limpa cresça mais no país, já que temos, talvez, o maior potencial do mundo em geração de energia solar? Já o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte, a CDL-BH, o Marcelo Souza e Silva, faz a seguinte colocação: a CDL-BH tem uma parceria de sucesso com a CEMIG-SIM para fornecimento de energia fotovoltaica para as empresas associadas, com o objetivo de redução da conta de energia e também da utilização de uma energia mais limpa. Este é um caminho promissor e que pode ajudar a equalizar o problema de fornecimento de energia no país? Se sim, quais os incentivos que o governo federal tem para que se possa realizar estes investimentos? E, por fim, também falando da energia solar, o Benito Forcado, da África Energia, faz a seguinte colocação: secretário, estamos numa crise hídrica muito séria. O que o governo vai fazer para incentivar as matrizes energéticas renováveis? Por exemplo, o PL 5829 sobre a regulamentação de geração distribuída. Então, eu acho que essas 3 aí sintetizam parte dos interesses e dos questionamentos em relação à energia fotovoltaica, energia solar, que é uma das áreas aí de maior interesse nacional nesse momento. Perfeito, Gustavo. Obrigado. As perguntas são excelentes também aqui. São temas que interessam a todos. Eu diria o seguinte: quando nós olhamos o plano decenal de expansão de 2030 e identificamos aqueles 14% ali para a fonte solar, ali está contemplado tanto a fonte solar centralizada quanto a geração distribuída também, a mini e micro. Então, ela está ali colocada. E uma mensagem fundamental é que nós não abandonaremos, nós não deixaremos a nossa vocação renovável. Então, a liderança que o país tem em termos de matriz elétrica limpa e renovável, ela permanece. Lembrando que, claro, dependemos ainda bastante do clima, dependemos. A diversificação da matriz ajuda a depender menos, sim, porque é improvável você ter escassez de água, de vento e de sol ao mesmo tempo. Então, você tem
tem um ditado que diz que você não pode colocar todos os ovos na mesma cesta, né? Exatamente, é uma medida de gestão de risco, né? Então, a gente faz a gestão do risco climático da matriz diversificando. Ao depender de diversas fontes, então nós temos mais segurança. Pois bem, o que a gente precisa hoje, na conjuntura, é uma discussão de geração firme. Então, nós precisamos de uma geração que possa ter um atributo da controlabilidade. Então, eu posso, num determinado horário, eu preciso de tantos megawatts no sistema. E aí, independente se tem vento, chuva ou água, eu preciso daquela potência no sistema. Então, hoje, a discussão nossa está muito focada na conjuntura, em termos de planejamento e programação da operação, em recursos controláveis. Mas significa que nós não precisamos dos demais recursos que embora não tenha esse aspecto, esse atributo da controlabilidade, mas agregam energia para o sistema, precisamos também, porque agregam energia limpa, renovável e barata. Então, a solar tem um espaço, vai ter um espaço cada vez maior, tanto a GD quanto a solar centralizada, e a eólica também. Até porque o crescimento da hidrelétrica hoje, ele está restrito, em grande medida, em volumes, à expansão de geração hidrelétrica na região norte, que traz alguns desafios ambientais muito grandes, principalmente em termos de construção de reservatório. Então, não é por isso, eu diria até por isso, que a gente enxerga no PDE o maior crescimento das renováveis não hídricas nesse período, contribuindo para a manutenção da nossa vocação renovável da matriz. Tem espaço para contribuição, sim, tá? Porque a partir do momento que eu consigo atender a carga com a geração solar ou com a geração eólica, então eu estou evitando, eu consigo armazenar água num reservatório. E aquela água vai ser usada no momento, de forma controlável, no momento que o sistema precise. Eventualmente, à noite, quando eu não teria solar para fazer aquela contribuição, mas a água que ela permitiu armazenar durante o dia pode dar suporte a um atendimento, esse atributo despachável, controlável, num outro momento do dia, né? Onde eu não tenha nem sol ou também não tenha vento. Então, isso aqui é muito importante. A nossa visão é sempre apostar na diversificação, tem espaço para todas as fontes e com destaque, é claro, para essas duas renováveis. O planejamento ele indica a partir da manifestação de interesse dos diversos agentes, e aí foi relembrado aqui que a região norte de Minas tem um potencial, tem uma vocação para solar, e digamos, essa manifestação de interesse, agentes pedindo informação de acesso, querendo acesso, isso acaba sendo compilado pelo operador do sistema, pelo planejamento, pelo planejamento setorial, isso se transforma num plano de expansão da transmissão. Então, você vai ter redes sendo contratadas para dar vazão, para dar escoamento a todo esse potencial que está sendo identificado no estado de Minas e também nos demais estados do Brasil. Nós temos uma expansão muito grande de transmissão na rede básica, que é a rede acima de 230 mil quilovolts no Nordeste, para escoar produção excedente de produção eólica e solar do Nordeste para o Sudeste, mas também tem espaço para alocação dessa geração também no próprio Sudeste. Nós temos, essa é uma dificuldade, é uma situação boa que nós vivemos. O Brasil é rico em todos esses recursos. Hoje, nós batemos recordes de produção, nós temos batido recordes de produção solar, batido recordes de produção eólica. No Nordeste, a produção eólica, em alguns dias, ela foi suficiente para atender, no instantâneo, mais de 100% da carga que está lá no Nordeste, exportando excedente para o Sudeste, né? Então, é uma riqueza muito grande que nosso país tem e que nós temos que aproveitar, e nosso plano decenal indica indica todo esse caminho, esse roteiro de crescimento sustentável e renovável. Claro, Cristiano, sua apresentação foi mais do que explícita em cada colocação que você fez aí, ficou realmente muito bem explicado. O nosso ritmo de
geração de energia, de circunstância que a gente tem hoje vivendo. A gente sabe, pelo que foi mostrado aí, que a situação ela é delicada, mas nem um pouco assombrosa. Vai ser uma situação como já se passou outras em outros momentos no Brasil. E eu não tenho a menor dúvida que com técnicos, com gestores como você, aí a gente vai finalizar esse ano aí com tranquilidade e o principal, vamos ter a possibilidade de crescer para valer em 2022, que é essa expectativa que os empresários, que o setor produtivo está depois de um período tão maluco como foi e como está sendo essa pandemia, as restrições, as mudanças de comportamento e tudo mais que a gente viveu nesses últimos 12, 18 meses aí, desde março do ano que vem, do ano passado. Então, eu queria te agradecer muito pela presença aqui conosco. Nós só vamos passar 2 vídeos aqui, breve, antes da gente finalizar o nosso Conexão, e aí a gente faz o encerramento agradecendo a cada uma das nossas, a cada um dos nossos convidados que aqui estão. Então, o que eu queria mostrar, vamos ver se a gente vai conseguir acessá-lo. Não é este. Peraí. Aí, voltamos. Na verdade, a gente não pode ficar aqui sem a gente conseguir fazer essa inclusão. Nós estamos tentando aqui, esse material ele não aparece como vídeo, não adianta a gente ficar agarrado aqui, que de fato ele não está. Aqui ele não está. Então, não, aí vai diminuir tudo. Você vai entrar na página e ligar, e aí compartilhar a tela. Espera aí. Então, aqui. Ó lá. Ok. Agora vai lá e compartilha. Passa. Compartilha a tela lá. Na verdade, não passou. Clica no vídeo, compartilha a tela depois, entendeu? Na verdade, você não está vendo aí não, Cristiano, tá? Não, Cristiano, queria te agradecer muito pela presença aqui conosco, agradecer a cada um dos nossos convidados participantes que estiveram aqui conosco, agradecer à Anglo América, à Líder Aviação, ao Mercantil do Brasil, à Caixa de Assistência dos Advogados da OAB de Minas Gerais, ao Castelo St. Andrews, em Gramado, à Unimed BH e à Uzi Minas. Muito obrigado a cada um que esteve aqui conosco. Nessa semana, meu caro Cristiano, eu faço um convite aqui para você, entre os dias 22 e 23 de julho, que é quinta e sexta-feira, a gente vai ter um evento muito bacana, entre 9 da manhã
e 21 horas. É um evento que começa pela manhã e vai até à noite, com dezenas de palestras, dezenas de convidados, tanto na quinta quanto na sexta. Vamos estar abordando todos os principais temas de interesse comum: saúde, agronegócio, varejo, tecnologia, finanças, enfim. Vamos estar abordando tudo que importa na vida humana durante 2 dias, 12 horas de evento por dia. Vai ser um prazer se você puder nos assistir também. Obrigado pela presença aqui conosco. Parabéns pelo trabalho que desenvolve em prol desse setor no Brasil há tantos anos. E espero que essas ações que estão sendo feitas pelo Ministério, pelos brasileiros de maneira geral, surtam efeito e a gente não passe por perrengues, por problemas maiores nesses próximos meses aí para frente. Muito obrigado pela presença no Conexão Empresarial e ótima semana para todos nós. Muito obrigado, Gustavo. Mais uma vez aqui agradecemos a você e ao Paulo aqui e à Conexão Empresarial pela oportunidade que nos foi dada aqui de compartilhar um pouco do trabalho que estamos desenvolvendo aqui sob a liderança do ministro Bento Albuquerque, para assegurar que o Brasil e os brasileiros tenham a energia que precisam, necessária para o crescimento e para o desenvolvimento da nossa sociedade. Bom dia a todos. Obrigado, Cristiano. Obrigado, PCO. E até quinta-feira.